Olá pessoal, estamos aqui com a Rafa Manfroy e vamos falar sobre adaptação e readaptação escolar. Rafa, qual que é a melhor idade para colocar os filhos na escola e como que funciona a adaptação? Então, Aline, assim, idade ideal, existe uma idade ideal, né? Mas a gente sabe que isso também não é possível para todo mundo. Então, eu quero deixar claro assim, que a criança, a partir dos 2 anos, ela já está começando a se afastar um pouquinho da mãe e abrir espaço para uma rede social um pouco maior ali. Então, ela já sente necessidade de brincar com os amigos, com outras crianças. Ela tem interesse de socializar, coisa que não acontece antes dos 2, né? Então, quando a mãe tem a possibilidade de escolher uma idade ideal, a gente fala que após os 2 anos é uma idade melhor, até pela questão da imunidade. Passa as vacinas. Passa as vacinas, a criança já está mais imune também, não está tão propensa ali a doenças, a infecções. Agora, na questão emocional, é mais em relação a isso. A criança, até os 2 anos, o mundo dela é muito a mãe. E ela não tem necessidade de outras pessoas, ela quer a mãe. E aí, essa entrada na escola, quando acontece de forma muito prematura, acaba trazendo dificuldades porque ali não é realmente o lugar que a criança quer estar, né? Eu sempre digo assim, se você tem que colocar a mãe, não tem outra opção, vamos fazer isso sem trauma, né? Então, vamos fazer sem culpa, entenda que essa é a sua única opção, então você vai fazer isso. Realidade. Essa é a sua realidade, então você vai fazer sem culpa, você vai entender que isso é o melhor para o seu filho agora e você vai passar toda a segurança que você pode para ele, vai conversar com ele, vai dizer que esse é o momento ideal da família de vocês. Mas assim, a partir dos 2 anos, após os 2 anos, é a idade mais ideal. E quando ingressa na escola, quando é bem pequenininha, a maioria das mães, né, a gente sabe a realidade, coloca com 4, 5 meses. Como que a gente faz essa adaptação dos bebezinhos sem traumas? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de adaptação, o que é uma adaptação, Aline? É um momento novo, é uma situação nova, né? E que requer de um tempo para que você se acostume àquilo. Toda adaptação precisa de um tempo para que a gente se acostume. E não é só a criança que tem que se acostumar, são os pais, porque assim, é uma perda para os pais também. Pensa aquela mãe que está amamentando, você tem filha, você sabe como é que é, aquela coisa grudada na criança o dia inteiro, o mamar, o sono, a fralda, a gente fica naquela simbiose, de repente tem que colocar na escola. As mães então, começam assim, a sofrer antes do final da licença. Eu ainda acho a licença maternidade no Brasil deveria ser de no mínimo 2 anos. Ah, sim, vamos fazer uns 4 programas para falar disso. Vamos, mas é o ideal, né? Claro que é o ideal, nem se discute, né, que precisaria ser assim bem depois do que 4 meses. Até se a gente for pensar nessa questão, até da adaptação de ser de 2 anos, a mãe deveria ficar 2 anos com a criança em casa, né? Deveria, mas a gente sabe que isso está longe de poder acontecer dentro da nossa realidade do nosso país. Então essa adaptação, ela tanto para bebês quanto para uma criança de 2 anos, ela vai acontecer. Pode acontecer o choro, talvez a mãe nem perceba tanto choro no bebê e perceba mais choro na criança um pouco maior. Mas o choro, o que ele é? É a forma que a criança tem de se comunicar, porque ela nem tem tanta aquisição da fala, né? Isso nem está formado ainda. Então é até saudável que a criança chore, porque ela está expressando, né, esse desconforto, essa insegurança, esse medo, essa adaptação que está acontecendo com ela. E os pais ficam com receio de deixar porque a criança está chorando, né? Mas tem que deixar igual, né? Mas tem que deixar. Então, assim, se tem que deixar, e se você escolheu esse momento, ou se chegou esse momento e precisa ser ali, a primeira coisa que tem que acontecer é converse com essa criança. Não interessa se ela tem 4 meses ou 2 anos. Converse com ela. Os pais às vezes esquecem que as crianças sentem tudo, né? E eles entendem. Então, assim, filho, tá chegando o dia que você vai para a escolinha. Conta para ele como que é essa escolinha, o que ele vai encontrar lá.
Olha, lá você vai ter outros amiguinhos que vão brincar, que vão sentar do teu lado. Tem uma prof, que é uma tia, uma mulher querida que vai cuidar de você, que vai sorrir para você, que vai brincar, que vai te amar, que vai te pegar no colo quando você precisar, né? Então você vai contar para ele como que é esse ambiente, vai levá-lo para conhecer essa escola que você decidiu, que você escolheu. Então ele vai conhecer esse ambiente, né? Tem escolas que têm um programa de adaptação, né? Onde a mãe vai ficando ali durante a semana, ela fica um pouquinho ali e esse tempo vai diminuindo, né? Com o passar dos dias até que a criança se adapte. Cada escola funciona de uma forma. Mas é até importante que na escolha da escola, a gente possa escolher uma escola que tenha... que seja mais parecida no seu funcionamento, na sua filosofia, com aqueles princípios, aqueles valores que a gente tem na nossa casa. Porque isso também acalma a gente. Sim, né? A gente deixar num lugar que a gente se sente bem. E isso, a primeira pessoa que tem que se sentir segura... é o pai e a mãe. É o pai e a mãe, porque assim, a criança sente tudo que que os pais sentem. Então, se os pais estiverem inseguros, se sentindo culpados, duvidosos de que se a escola é boa ou não, a criança vai sentir tudo isso. E isso, com certeza, vai dificultar a adaptação dela na escola. Então, é todo um processo, né? Todo um processo, né? Ir devagarzinho, ir explicando, eles entendem, não importa a idade, né? Eu tenho uma amiga que está com a bebezinha dela quase com 4 meses. Então, ela começou a tirar o leite dela e dar na mamadeira, coisa que ela nunca tinha se tocado. Eu perguntei para ela, você já está dando mamadeira de vez em quando com o seu leite? Ela, eu não. Falei, e se você colocar na escola e ela não pegar a mamadeira? O que você vai fazer? Né? Ela falou, Rafa, é verdade. Então ela já começou a dar mamadeira, então a criança já está adaptada, ela vai tirar o leite, vai deixar na escola. Na escola. É muito importante dizer que não precisa desmamar os filhos. Isso. Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno é o alimento exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Então, não desmame a criança. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Faça ordenha, né? Congele, leve para a escola, explica a situação. Vá para o banco de leite, que lá eles fazem todo esse ensino, né? Na prática, inclusive, de como ordenhar, de como congelar. Então, leva esse leite para a escola. Ela está fazendo esse processo que eu achei bem legal, porque aí é uma adaptação a menos para a criança. Claro. Você já pensou a criança perder o peito? Então, hoje ela vai para a escola. Então, é um ambiente estranho, é uma pessoa estranha cuidando dela, ou várias. E além de tudo, ela vai mamar na mamadeira, da noite para o dia. A chance de dar errado é grande. Sim. Né? Porque é muita coisa para a criança dar conta. Então vamos com uma coisa de cada vez. Conversou com a criança, preparou ela, né? Eu não sei se a Silvinha vai falar disso, mas a coisa da reprogramação de falar no ouvidinho da criança, isso é super importante, vou deixar para ela, que ela tem propriedade para falar. Tá falando de você já. Mas assim, tudo isso é muito bom, porque a gente prepara o emocional, né? E a questão prática também. Poxa, eu vou entrar com a mamadeira antes, para que ela não tenha tanta adaptação. Se a criança é maior, ela já entende mais, né? Falar sobre essa questão do que vai acontecer lá. E quando for se despedir da criança, não sair de fininho, porque essa coisa de enganar a criança, de falar assim, ela não tá olhando, eu vou sair. Aí a criança começa a desconfiar da escola, a ter ainda mais insegurança, então tem que jogar limpo. Olha, a mamãe vai te deixar aqui, você vai ficar com a prof, daqui a pouquinho eu venho te buscar. Procurar não atrasar, para a criança não ver que os amiguinhos estão indo embora e que ela está ficando. Chega no horário, né? Busque no horário, cumpra com aquilo que você prometeu para a criança. A criança vai chorar quando a gente der as costas? Vai chorar. Mas assim, o choro é natural, é normal e é até saudável. E depois é preciso a gente perguntar para a professora também, como é que ela ficou quando eu fui embora? O que aconteceu? Como ela ficou, né? Tem escola que registra, né? Na agenda. A agenda é bem importante nessa fase, porque a professora não tem tempo de ficar na porta da sala, eu sei porque eu trabalho em escola, né? Conversando muito tempo com todas as mães. Então, peça para a professora registrar, vá conversar com a psicóloga da escola, vá conversar com a coordenadora,
para entender até assim, qual é o funcionamento, o que que a escola faz nessa fase de adaptação. Porque a família e a escola vão estar falando a mesma língua. Isso também ajuda, né? E é importante também você colocar numa escola que você tenha a abertura para conversar com todo mundo. Não, você pode se sentir bem, às vezes, vou colocar porque eu gosto da professora, mas eu não gosto tanto da diretora, alguma coisa. Mas tem abertura para conversar com todos dentro da escola, e assim, né, Aline, a professora, ela pode mudar no meio do caminho aí, né? Ela pode mudar até no mesmo ano. Sair, mudar de escola, passar num concurso. Então, é importante que a escola, no geral, seja um lugar que os pais confiem. Seja uma escola acolhedora, né? Com certeza. Um lugar assim, né? Exatamente. Então tá certo. Obrigada, Rafa. Imagina, foi um prazer.